Nós estamos no mês da família e temos ministrado, né, sobre as famílias. Nós cremos que será um tempo de cura da parte do Senhor para a sua vida. Antes de entrar na palavra, queria te contar uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás. Que um homem, ele comprou uma passagem para um cruzeiro maravilhoso de dias, um navio fantástico. Todo o dinheiro que ele tinha, ele usou para comprar a passagem. E ele não teria dinheiro para comprar comida no navio. E o que ele faz? Ele pega e compra biscoito e queijo. E pensa assim: durante toda a viagem eu vou me alimentar disso aqui. Não sei se você já fez isso. Que foi viajar e para longe e falou assim: a gente não tem dinheiro, fala com os filhos, né? Eu já passei muito por isso com os meus pais. A gente não tem dinheiro para comer na parada. Então, a gente vai leva aquele isopor cheio de comida, né? Quem nunca? Leva aquela bolsa cheia de doce, cheia de bala, para ir entretendo as crianças pelo caminho. E aquele homem fez isso, né? Mas era um cruzeiro de muitos dias. E ele comprou comida que ele achava que daria para aqueles dias e foi. E ele estava curtindo a viagem, né? E ansioso para chegar e curtindo ali. Só que ele estava dias comendo a mesma coisa: biscoito e queijo. Quando estava quase no último dia do cruzeiro, ele está ali admirando a paisagem, naquele monte de água. E ele para com o capitão do navio e fala assim: nossa, graças a Deus que está chegando, porque eu não aguento mais comer biscoito e queijo. Aí o capitão olha para ele e fala assim: mas por que você está comendo isso? E ele contou a história, né? E o capitão vira para ele e fala assim: ué, não te contaram que a passagem que você comprou dava direito a toda a comida do navio? Às vezes nós vivemos uma vida cristã igual esse homem, que embarca numa viagem e não desfruta de tudo que a viagem nos proporciona. A gente está na viagem, a gente vai chegar lá, a gente vai olhar nos olhos do nosso Senhor. Mas o interessante é como você vai passar por essa viagem. E esse mês é um mês em que nós estamos servindo cura. Então eu queria que você se deleitasse, se abrisse o seu coração, criasse expectativas, permitisse que o Senhor falasse com você. Já vi muitas pessoas ouvirem ministrações de cura e saírem aborrecidos, irritados, chateados, até sair da igreja porque se sentiram ofendidos. Nossa intenção não é ofender você, nem o seu histórico, nem a sua família, mas é te fazer uma pessoa mais feliz, mais resolvida, para que você possa aproveitar melhor a viagem, a jornada. Amém? Eu queria falar nessa noite sobre bênção. Coisa boa, né? Quem não gosta de bênção? Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Então, vamos lá, o que é bênção, né? Talvez a palavra bênção é muito comum no nosso meio, né? Principalmente no meio cristão. A gente pede que o Senhor nos abençoe. Talvez você é de uma cultura familiar de pedir bênção. Quem aqui? Nem pede, né? É toma mesmo. Toma bênção, menino. É, quando eu era mais nova, minha avó falava assim: vai tomar bênção, não? Então nem pede, né? Toma logo. Você chega lá, você fala com seus filhos: toma a bênção, sua avó.
Nos meus pais a gente tem muito costume não, mas com a minha avó, até hoje a gente chega lá e benção, avó. Aí ela, Deus te abençoe. Então, é muito comum, né? E a gente ouvir a palavra bênção. Mas o significado dela real, né? Vamos entender o significado bíblico, que foi de lá que essa palavra surgiu. Ela vem do hebraico baruch, que quer dizer autorizar para prosperar. É você autorizar para prosperar. E prosperidade, na nossa cultura, às vezes a gente pensa que é financeiro, né? Prosperidade, a gente pensa logo em alguém que tem muitas posses, muito dinheiro, mas na verdade não é só isso. Prosperar é um dos significados, né? É conduzir a um bom resultado, é ter sucesso. Não quer dizer que você vai ter dinheiro, mas você vai ter sucesso, é ter um bom resultado. Então, bênção seria uma liberação para chegarmos com sucesso ao nosso destino. Você abençoar é liberar a pessoa para que ela chegue com sucesso ao destino dela. E, falando sobre bênção, falando sobre essa definição, a gente pode parar para pensar e perceber que a família, a principal função da família é abençoar a identidade e o destino de seus filhos. A família existe para abençoar a identidade e o destino dos filhos. É criar pessoas livres que abençoam suas identidades, que se sentem bem em ser da forma que são. Não sei se você já ouviu ou se você já falou a seguinte fala: eu sou desse jeito, mas eu não gosto de ser assim. Quem nunca se sentiu assim? Eu não gosto de ser assim, né? Aquele sentimento de que você não está enquadrado muito bem na sociedade, você está meio deslocado. Nossa, esse meu jeito, eu tenho esse jeito, mas eu não gosto dele. É muito comum. Tanto as pessoas mais extrovertidas quanto as mais introvertidas, todos reclamam. Eu não gostaria de ser assim. E fica duas perguntas, né? Todo ser humano, ele se faz duas perguntas principais: quem eu sou e para onde eu vou? Para que eu sirvo? Quem sou eu? É muito difícil pessoas que conseguem falar de si, falar, eu sou assim, eu sou essa pessoa aqui, e eu quero isso, eu vou fazer isso, e estou indo para tal lugar. Identidade é o seu valor próprio, é quem você é. E destino é a sua função, para que você existe. São valores que são transmitidos pelos nossos pais na infância. Não tem por onde fugir. Esses valores foram transmitidos a você, mesmo querendo ou não querendo, mesmo na presença ou na ausência. Esses valores de identidade e destino foram transmitidos a você na infância. É como se fosse uma programação, né? De uma forma muito leiga, né, que eu não entendo praticamente nada disso, mas muito pouco. Você tem um celular na sua mão, né? Todos temos um celular. Tem um aqui na minha mesa, só que não é meu. O teu celular, normalmente ele tem um negócio aqui atrás, se você botar a sua digital, ele desbloqueia, certo? O meu celular, se eu der 2 toques na tela, o da Desirê também. Se der 2 toques na tela, ele liga. Mas quem foi que contou para ele que ele tem que fazer isso? Ele nasceu assim? Não. Lá na fábrica, montaram, ele já veio assim? Não. Alguém programou ele para isso. Ó, 2 toques na tela, ele liga. Alguém contou isso para ele. Não sei como é que funciona, mas é assim que funciona. Põe a digital aí e desbloqueia. Desbloqueia tudo. Conta de banco, aplicativo, tudo. A digital vai desbloqueando tudo. O meu não permite isso não, que vai que arranca o meu dedo por aí. Sou
pastor fala que eu sou da teoria da conspiração, que ele é doido para ter uma Alexa. Eu falei assim, não me compra um negócio desse, porque essa mulher vai me matar. Vai que ela se revolta contra mim e tenta me matar. Não, senhor. Aí a gente fica brincando em casa, né? Mas isso é programação. E você também foi programado durante a sua infância. Seres humanos não nascem com instinto. O que é instinto? Por exemplo, alguém já criou um animalzinho de recém-nascido? Por exemplo, você pegou um animal que perdeu a mãe, o pai, um cachorro, um gato, um passarinho, sei lá, e você foi alimentando, foi cuidando dele. Alguém já? Eu já fiz isso, mas os meus não vingaram. Mas quando vinga, o seu animalzinho começa a andar em pé ou começa a falar? Não, porque o animal tem instinto. Ele já nasce sabendo que ele é um gato. Ele vai miar. Quem contou para o gato que ele corre atrás de rato? Que ele gosta mais de peixe? Quem foi que contou para o gato isso? Que ele tem que miar. Quem foi que ensinou um gato a miar? Um gato desgarrado. Um passarinho a cantar. Porque o animal ele tem instinto. Só que o ser humano não. Você com certeza já assistiu o filme Mowgli. A história do Mowgli, né, um menino que foi criado por lobos, não é uma história totalmente fictícia. Aconteceram várias histórias parecidas. E a primeira criança noticiada que cresceu junto apenas de animal foi um menino encontrado na primavera de 1663, que foi criado por um urso marrom. Ele foi criado por um urso. E várias outras histórias. Tem uma história nos Estados Unidos que a menina foi criada por lobos e ela se comportava como lobo. Por quê? Ela não tinha traço nenhum na personalidade dela, nem na identidade dela de um ser humano. Por quê? Porque o que afirmaram para ela é que ela seria um lobo. Então ela aprendeu a ser lobo. Então você não nasceu com instinto de ser uma pessoa boa, honrada, honesta, amorosa. Você foi ensinado. Certo? Então, o rumo das nossas vidas adultas é traçado por essa transferência de identidade e destino que recebemos durante a nossa vida na infância. Então, como que nós podemos abençoar? Você que é pai e vai ser pai, como é que você pode abençoar? Com afirmação, palavras. Como é que você abençoa? É falando Deus te abençoe? Não. É falando o que aquela pessoa, aquela criança é e para que ela serve. É assim que se libera a bênção. E Jesus, ele precisou ouvir do seu pai quem ele era e para o que ele servia. Jesus, ele precisou dessa afirmação. Existem 7 momentos cruciais na vida de todo ser humano, onde Deus transmite mensagem de identidade e destino através dos pais aos filhos. 7 momentos cruciais na vida de todo ser humano, onde o próprio Deus transmite mensagens através dos pais. Vamos ver através do exemplo de Jesus quais são esses momentos. O primeiro momento é a concepção. É o momento onde acontece a concepção. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Lucas 1, 30 a 33, diz assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó,
e o seu reinado não terá fim. No momento da concepção de Jesus, Deus mandou um anjo para afirmar a identidade dele e o destino. Conseguiram ver? Durante a gravidez, Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel era prima de Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me encheu os ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Deus afirmando, durante a gravidez de Jesus, Deus afirmando a identidade de Jesus. No nascimento, Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse, quando Jesus nasceu, o anjo apareceu a pastores que estavam pastoreando no campo. Né? Você já deve ter lembrado das historinhas lá do presépio. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia, Deus manda anunciar. Olha, nasceu o meu filho, né? Quem já foi pai aí, né? Quando o Felipe nasceu, o pastor que ficou encarregado, né? Nasceu, contou para todo mundo, mandou foto, né? E o próprio Deus anunciou o nascimento de seu filho e afirmou novamente a identidade e o destino. Nasceu meu filho, o Salvador. Eu mandei um Salvador. E Deus afirmando a identidade e o destino de Jesus. Um outro momento muito importante é a puberdade. Lucas 2, 49 a 52. Jesus no templo, né? E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou ele para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O sexto momento, muito importante para a bênção, é o casamento ou a liberação, né? Quando o filho ele se emancipa definitivamente da proteção dos pais. Ele é liberado para formar a sua família ou para viver seu propósito, né? Seu ministério, cumprir o propósito para o que ele foi chamado. Esse momento é um dos momentos também importantíssimos para a bênção. E Deus não deixou faltar para Jesus. É o texto que nós lemos no início, que é o ser todo o povo batizado. Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Lucas 9 também, no Monte da Transfiguração, Deus aparece. Moisés e Elias aparecem. E aparece uma nuvem. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Né? Um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus,
em que ele iria cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, Deus estava ali afirmando, dizendo: ele é meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele está dizendo. E o sétimo momento é a velhice. É quando os filhos voltam para os pais, né? Você libera seus filhos, mas um dia eles voltam para cuidar de você. No caso de Jesus, né, ele não precisou cuidar do pai, mas ele voltou para o pai. João 16:4 diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Engraçado, né? Não me pergunta para onde eu vou, não. Eu vou. Na vida de todos nós, existiram esses 7 momentos, né? Alguns talvez não chegaram no 6º nem no 7º. Mas você já passou por vários desses momentos. E talvez você não recebeu a bênção dos seus pais. Seus pais não souberam te abençoar. Ou você teve uma falta de um ou ambos dos pais. E o que acontece conosco, né? Não sei se você já se sentiu assim. Gente, mas está faltando algo em mim. Eu queria que nessa hora você focasse em você. Eu sei que nós vamos falar coisas aqui que às vezes você lembra do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, você lembra do irmão, você lembra de um amigo, mas eu queria que você focasse em você. Vamos falar um pouco de identidade. O que é a sua identidade? Sua identidade é a junção de 4 coisas. Primeiro, seus temperamentos. Seus temperamentos, eles são herança dos seus pais, eles são hereditários. Você herdou do seu pai e da sua mãe. Né? A gente brinca, a árvore, o fruto não cai longe da árvore. Puxou um dos dois, não tem jeito. E são 4. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Eu não vou entrar muito em detalhes, é só um plano de fundo assim geral. Depois, se você quiser entrar mais em detalhes, você pode procurar mais. Mas são 4 temperamentos que você herdou, pelo menos 2 dos seus pais, um mais dominante e o outro menos. Desses 4, pode surgir mais 12 combinações. Então, não é assim, uma regrinha, uma matemática fechadinha. Pode surgir até mais combinações a partir desses 4 temperamentos. Você tem a personalidade, que é um presente que Deus te deu. É algo que é só seu. E que é onde surgem alguns conflitos familiares, porque você pode ter um filho totalmente diferente de todo mundo da casa. O diferentão, porque a personalidade é algo que Deus dá. E não depende dos pais, não depende de ninguém. É próprio daquele indivíduo. Eu tenho 6 características de personalidade. Vamos lá. Tem aventureiro, líder, criativo, encorajador, expressivo e organizador. Então, você pode ter pelo menos 2 dessas 6. Normalmente, você tem 2. Uma mais forte e a outra não tão forte como a primeira, mas também bem forte. Para você me conhecer um pouquinho melhor, eu sou criativa. A primeira, para mim, deu criativo. E a segunda, líder. Aí eu casei com uma pessoa que o pastor ele é expressivo. Ninguém notou. Ele é uma pessoa bem expressiva e encorajador, né? Então, assim, a gente lá em casa, a gente é bem diferente. Mas, graças a Deus, o Senhor, ele é o elo que nos une. E o Senhor vai ministrando doçura e paciência e muito amor nas nossas diferenças. Mas é muito bom, é muito legal quando você está num ambiente onde as suas
características, a sua identidade ela é respeitada, né? E é isso que Deus quer para a família. Que a família entenda identificar a característica de identidade de seus filhos e os abençoe, torná-los livres, né? E tem valores. Terceira coisa que forma a sua identidade são valores. O que são valores? Valores são regras morais que toda sociedade tem. Então, a nossa sociedade ela tem uma regra, um conjunto de regras morais. Vou te dar alguns exemplos. Respeito, honestidade, humildade, empatia, justiça, educação, solidariedade, ética, amizade, segurança, disciplina, coragem, espontaneidade, lealdade, paz, paciência, proatividade, sinceridade, privacidade, entre outros. Vai mais, mas é mais ou menos esse estilo. Mas todo ser humano normalmente elege 5 principais valores. Você deve ter 5 valores principais. Que eu tenho e você pode não ter. Mas está errado? Não, nós somos apenas diferentes, amém? Glória a Deus pelas diferenças. Vou te falar de 2 valores muito importantes para mim. Primeiro, o respeito é um valor muito importante, é o principal para mim, é o mais importante. E se eu me sinto desrespeitada, eu fico muito irritada. Outro valor muito importante para mim, privacidade. Nossa, é muito importante a privacidade para mim. Por exemplo, um valor muito importante para o pastor, não sei se deve estar no top 5, é a amizade. A amizade é muito importante para ele. E para mim, não. É um valor que não está no meus 5. Que é assim, se eu tiver amigo, legal. Se eu não tiver, estou bem também. Eu tenho tendência a ser autônoma. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de estar no silêncio. Eu amo estar no meu silêncio. Ele não. Ele gosta de ter muitos amigos. Gosta de estar junto. E ele reclama, coitado. Ele reclama que os amigos abandonaram ele. Aí por dentro eu fico assim, mas a gente está tão bem, né? Só nós dois. Mas para ele é importante, eu entendo. Ele precisa caminhar com companhia. Para mim, não. Se eu fosse caminhar, para mim seria melhor sozinha. Para ele, não. Ele vai fazer um exercício, ele gosta de levar um monte de gente junto. Eu fico pensando, gente, para quê? Por exemplo, você vai daqui no Miguel Couto, tem que levar alguém junto. Para quê? Não precisa. Então, assim, essas diferenças que vão formando quem você é. E o quarto elemento que forma quem você é, olha que interessante, é o ambiente. Uma frase que o pastor tem repetido, muitas vezes você já deve ter ouvido, ele tem repetido muito isso. Eu percebi que criação de filho requer ambiente. E formação de identidade precisa de ambiente. Você é o fruto de todas essas características, mais a influência do seu ambiente. Lembra, você não tem instinto. Você tem coisas que você nasceu com elas. Seu temperamento, você nasceu com ele. Sua personalidade, você nasceu com ela. Seus valores, você aprendeu na sociedade e elegeu 5 valores principais de acordo com seu temperamento e a sua personalidade. Seu temperamento e sua personalidade puxaram 5 valores. E o ambiente, que pegou tudo isso e abençoou ou amaldiçoou. O ambiente foi o responsável de pegar essas 3 características que você tem e abençoar ou amaldiçoar. Então, a bênção, o que seria a bênção? Seria esse aperfeiçoamento, essa condução. A bênção seria pegar essas características de personalidade, por exemplo, como a amizade não é um valor para mim, e por eu ser uma pessoa com mais tendência de ser autônoma, uma bênção na minha vida seria
o meu ambiente me ensinar que eu preciso sim compartilhar, preciso sim da ajuda de outras pessoas, preciso sim viver em sociedade. Então, o meu ambiente precisaria me ensinar, me amadurecer nas minhas fraquezas, nas minhas características. E não me amaldiçoar dizendo: nossa, você é muito chata, você é muito esquisita, você não fala nada, você é muito estranha. Quem nunca ouviu isso, né? Não precisa nem se manifestar muito, não, que tem gente que tem família, né? Pode ficar até um clima ruim. Mas a gente ouve, porque não rola uma compreensão e um aperfeiçoamento, uma bênção da nossa identidade. Lembrando que abençoar é liberar para chegar com sucesso ao destino. Então, quando é que nós não somos abençoados? Primeira coisa que eu queria dizer nesse contexto, que não quer dizer que você teve pais ruins. Porque quando a gente fala assim, nossa, teu pai... Os pais, ele tem... Acho que a gente vira pai e mãe, a gente entra um orgulho dentro da gente. Uma semente do Satanás. Porque você pensa assim, ninguém é pai como eu. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sei cuidar dessa criança. Eu conheço essa criança, eu sei cuidar dele. E ninguém pode falar mal de mim nem do meu filho. E nem da criação que eu estou dando. Por que você se sente assim? Porque com certeza você está colocando ali todo o amor que você tem. Sem sombra de dúvida. Você ama demais essa criatura que você botou no mundo. Só que isso não quer dizer que você não tenha erros, que você não tenha errado. Isso também não quer dizer que seus pais não erraram com você, ou que eles não te amavam, ou que eles não te amam, ou que você não os ama. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer também que você nutre mágoa de seus pais. Talvez você já teve mágoa e hoje você já está resolvido. Você já perdoou seus pais. Talvez hoje você tenha um relacionamento bom com seus pais. Não quer dizer também que você tem mágoa. Apenas quer dizer que o que aconteceu no passado tem reflexo na sua vida hoje. E é sobre isso que eu quero falar também, né? O reflexo da falta da bênção na nossa identidade. Porque fica reflexo. Por mais que a gente perdoou, que a gente ama, que a gente restaurou, o eco fica. Porque algo não foi programado em você. Lembra da programação? Alguém não te ensinou alguma coisa. Alguém não te ensinou certas coisas ou te ensinaram errado. E você não sabe fazer. Você já ouviu alguém falar assim, eu não consigo falar eu te amo. Eu não consigo demonstrar amor. Eu não consigo abraçar. Pastor foi instrumento de muita cura na minha vida. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande com contato físico. Eu não gostava. E ele já é todo assim, né? Quem conhece ele há mais tempo, sabe que eu também ministrei cura na vida dele. Falei assim, amor, você não pode sair abraçando todo mundo, não. Porque ele abraça todo mundo, né? Ele precisa de contato físico. Então, ele me ajudou e eu ajudei ele um pouquinho. Então, vai devagar. Talvez algo não foi formado em você. Não é a sua programação, porque você era para ter sido programado na infância. E na infância não aconteceu. E está tudo bem. Você hoje está em Deus, você entrou nesse cruzeiro e você vai desfrutar. Amém? Do que Deus tem para você. Você não precisa continuar sendo essa pessoa. Você não precisa continuar com essa programação. Você não precisa continuar dessa forma.
Você pode vir para o lado mais divertido da ilha. Para quem entende referência. Quem não entendeu, depois você pergunta. Então, vamos lá. Eu vou falar alguns tipos de pais e eu vou dizer o que isso pode ter acarretado na sua vida. Então, você preste atenção. Se for o seu caso, você para observar. Será que essa é a minha situação? Será que eu sou assim? Tá? Então, pais secos, aquele pai que não demonstra carinho, que é um pouco mais ríspido, é aquele secão mesmo. Pais secos, omissos, que sabe aquele pai que não corrige, não fala nada, tá ali, parece que tanto faz. O mundo cai em cima da cabeça dele, parece que não vai acontecer nada. Tá tudo bem? Parece que não tá. Esse tipo de pai. Ou a ausência. A ausência de um ou ambos os pais. Uma morte, um divórcio. O que isso pode gerar? O que isso traz de reflexo? Você vai ter dificuldade de se sentir amado. Você não sente o amor nem dos seus pais, nem de outras pessoas. Talvez você entra no casamento e você não consegue se sentir amado, valorizado. Parece que as pessoas não te valorizam, as pessoas não te amam. Você sempre, num ambiente, você sempre tem essa sensação. Ninguém me ama. Você não me ama. Uma pessoa que tem esse tipo de reclamação, você não me ama, é porque essa pessoa não foi abençoada. Teve normalmente um pai muito seco, omisso ou a ausência de um dos pais. Uma pessoa que não gosta de receber ou não gosta de dar ou não gosta de receber e nem dar elogios. Uma pessoa que tem dificuldade com elogio. Não gosta de dar, não gosta de receber ou ambos. Ou uma pessoa que precisa de muitos elogios. Já viu essa pessoa? Bonito esse corpo, não foi? Não é? Fui eu que fiz. Mas não é bonito? Fala aí. É bonito, né? Não é bonito? Sabe essa pessoa que fica, é bonito, né? Não tá bom? Tô bonita? Mas tô bonita. Tô muito bonita hoje, então. Essa necessidade de sempre perguntar e ter esse elogio, e você fala que tá bonito, fala que tá bom, e a pessoa continua perguntando, continua falando, e continua. Aí você, sabe aquela pessoa que te cansa? Ai, meu Deus, não aguento mais, tá bonito. Não aguento mais. E vem a pessoa. Então, assim, a pessoa tem uma necessidade de elogio. Necessidade de atenção. Ah, eu fui lá, ninguém falou comigo. Mas ninguém quem, né? Porque não foi todo mundo que falou com aquela pessoa, ela fica chateada. Talvez ela conversou com 2, 3 pessoas. Ai, mas fulana não falou comigo. Então, assim, é uma pessoa que precisa de atenção, ser apreciada. Uma pessoa que não demonstra afeto, principalmente com as palavras. Pessoas que têm dificuldade em demonstrar o amor que sente com palavras, não consegue dizer eu te amo, não consegue elogiar, não consegue falar palavras de carinho. A inveja, comparações, orgulho, sentimento de inferioridade. A pessoa é muito rígida, gosta muito de regras, ou é libertino, rebelde, não obedece regra nenhuma, é desastrado, desorganizado. Isso pode ser reflexo de criações com pouco afeto, omissas ou com ausência. Quando os pais têm personalidade diferente da personalidade dos filhos, o filho normalmente não se sente compreendido. Talvez você ache que ninguém te compreende. Você tem esse sentimento, parece que ninguém me entende. Ou tem uma necessidade de ser diferente, sabe? O diferentão. É um corte de cabelo que ninguém tem. A criatura é horrível, mas está com um corte de cabelo que ninguém tem no mundo.
É aquela pessoa que usa uma calça maior, com a perna maior que a outra, um tênis trocado, é o diferentão. Ou aquela pessoa que se irrita com as diferenças. Você queria que todo mundo fosse do mesmo jeito. Sabe, aquele mais comunicativo, você é introvertido, o comunicativo te irrita. Nossa, mas fala muito, né? Meu Deus, ri alto, né? Ai, essa risada é muito alta. Mas, meu Deus, tem que usar colorido. Ai, por que com essa cor? Ai, mas tem que ter cabelo curto. Ah, não. Então, assim, a pessoa se irrita com as diferenças. Se sente deslocada, né? Parece que você não está na família certa. Já teve essa sensação? Essa família não é para mim? Parece que eu tenho esse sentimento. Falei essa semana com o pastor. Falei, meu Deus, parece que eu não pertenço a essa família. Você é diferente. Você tem tendência de agradar. A famosa Maria vai com as outras. Por causa da política da boa vizinhança, você acaba aceitando tudo, indo contra até a sua vontade, a sua personalidade, mas você aceita. Ou não quer agradar ninguém. Não vou agradar ninguém. É tudo do meu jeito. Não cede nunca. Não consegue dizer não. Tem tendência de dizer sim para tudo. Ou é o sincerão. Eu falo mesmo, sou sincera. Sou sincera. E pais dominadores? Gente, eu acho difícil alguém não ter tido um pai ou uma mãe dominador. Eu tive. E a maioria dos que eu conheço teve também. Então, filhos de pais dominadores. Vamos lá, você é indeciso, inseguro, pode ser, tá? Não quer dizer que você seja. Inflexível, não sabe dizer não, não consegue formular e expressar opinião. Aquela pessoa que pode fazer piada com tudo, é o piadista, não consegue falar sério nunca, não consegue levar nada a sério. Ou aquela pessoa que não se sente confortável num ambiente de diversão. Num ambiente mais descontraído, a pessoa se sente desconfortável. Dificuldade de se expor, não fala de si, não reconhece erros, não sabe dizer me perdoa, eu errei. Principalmente com palavras, tá? Compensação não é pedido de perdão. Tem muita gente que quando erra dá um presente, fica bonzinho. Compensação não é pedido de perdão, não é reconhecer erro. Reconhecer erro é dizer, eu errei, me perdoa. Normalmente pessoas não conseguem fazer isso. É rígido ou libertino. E, além disso tudo, né, características dos nossos pais, você vê que não é maldade, não é nada demais. Normalmente um pai dominador, ele quer dominar. Ou por proteção, ou por rigidez, ele vai querer dominar. Então, talvez dentro da sua casa, houve uma distorção e houve uma programação errada que precisa de cura. Outro detalhe que amaldiçoa a sua identidade são as mentiras de Satanás. Se não fosse bastante as desgraças que a gente tem, Satanás ainda quer te contar mentiras. E o que acontece? Ele massifica uma mensagem. O que é isso? Ele escolhe uma mensagem e fala assim, vou contar para essa pessoa essa mensagem. E ele fala, olha, ninguém te ama. Você não é importante. Você não tem valor. Você é burro. Você não vai conseguir. Você já teve uma sensação? Já aconteceu isso na minha vida. Eu tinha uma coisa, uma mensagem que Satanás sempre repetia para mim. Que eu não seria feliz. Isso era muito forte. E acontecia coisas que me provavam que eu não seria feliz. Então ia acontecendo coisas. E sempre eu pensava, viu? Eu nunca vou ser feliz. Para mim, todo mundo, 10 mil, serão felizes do meu lado.
1000 à minha esquerda, mas eu continuarei no vale da tristeza. Então, tanto que depois que a gente casou, que a vida começou a... que eu achei assim, nossa, eu tô feliz. Eu tinha momentos que eu me pegava, que eu parava e pensava assim, eu tenho que me preparar, porque vai acontecer alguma coisa. Eu tô feliz demais e isso não pode, isso tá errado. Eu me achava errada por estar feliz. Eu achava, tem alguma coisa errada, porque eu tô feliz. Vai acontecer alguma coisa. E eu tinha uma psicose que eu achava que o pastor ia morrer a qualquer momento. Então, de vez em quando ainda tenho. Depois que meu pai morreu, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei numa neurose tão grande que eu pensava assim, meu pai morreu, o próximo é ele. Você viu que eu não penso em morrer, não, né? Mas vocês estão rindo, mas é verdade. Eu ficava pensando, gente. E eu, por exemplo, se ele saísse e demorasse 10 minutos a mais, estava eu ligando desesperada. Então, se eu ouvisse barulho de ambulância, eu estava em casa, eu ouvisse barulho de ambulância, pronto, bateu com o carro, morreu, e eu ligava. E nessas horas, gente, acontece de tudo. E eu ligava 20 vezes, a criatura não atendia. Teve um dia que ele foi lá para casa mexer na laje. E deu vontade de ligar para ele para falar não sei o quê. Gente, eu liguei quase 30 vezes e ele não atendeu. E pronto, o cenário na minha cabeça foi: ele despencou lá de cima, morreu. Sério? E eu fiquei, meu Deus, ele morreu. E já estava pensando em ligar para alguém para ir lá, para me levar lá, porque aconteceu alguma coisa. Aí, nessa hora, eu falei assim: para. Jéssica, fica calma. Eu sempre me lembro, notícia ruim chega cedo. Vamos esperar. Senhor, me dá paz, me dá paz. Aí eu orava por paz. Orava, tinha que ter intercessão, tinha que ter confissão da palavra. Aí respirava fundo. Aí normalmente passa um tempo, aí ele me liga. O cara com a voz mais lavada do mundo. Me ligou? Não. Tá tudo bem? Foi, tá tudo bem. É que eu esqueci o telefone dentro do carro. Ai, meu Deus. Aí sabe que é uma mulher neurótica, né? Então, era tanta neurose, era tanta coisa que eu me preparava. E de vez em quando essas neuroses saltam assim, né? Eu falei assim, eu estou muito feliz. Isso não pode. Tem alguma coisa errada. Então, Satanás ele vai massificando para você uma mensagem que nada dá certo para você. Já viu aquela pessoa que tenta uma coisa, tenta outra e dá errado? Aí o que você pensa? Comigo nada dá certo. Nada dá certo para mim. E Satanás ele vai massificando uma mensagem com situações que se repetem na sua vida. Aí você pensa, não dou sorte com o homem, eu não paro com casamento, eu não paro com emprego. E vai mensagens, né? Qual é a mensagem que Satanás tem repetido no seu coração e na sua vida? Com situações que se repetem, né? Satanás ele vai deixando as sementes. Queria falar da bênção para o destino, né? Estamos falando de identidade e destino. É onde suas habilidades elas são reconhecidas e aprimoradas. Você é um ser humano maravilhoso com seu temperamento, sua personalidade, seus valores e você possui habilidades, né? Habilidades que precisam ser abençoadas. Então, como que as habilidades elas são abençoadas? Primeiro, você identifica a habilidade, você afirma essa habilidade, como? Elogiando. Por isso que é importante os pais aprenderem a elogiar os filhos. O elogio, ele é muito importante. Investindo financeiramente, quando você achar uma habilidade no seu filho,
você precisa investir. Tem que pagar um cursinho, tem que comprar um material. Se você acha que ele tem aptidão para o esporte, coloca na escolinha, compra o uniforme e por aí vai. Eu sempre falava assim, gente, eu posso ter um filho qualquer coisa. Eu sempre falava assim, meu filho pode ter o que ele quiser, menos baterista. Eu sempre falei isso, porque eu detesto barulho. Se ele quiser tocar um instrumento, que seja um que dê para botar um fone no ouvido dele, porque eu odeio barulho alto. É horrível para mim, uma agressão. Aí, aparentemente, o meu filho está obcecado por bateria. Eu fiz de tudo, gente. Eu comprei violão, ele ganhou um teclado, eu fiz de tudo. Mas ele já acorda fazendo assim, ó, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Ai, meu Deus, não. Não, não. Aparentemente, né? Porque tem 1 ano e meio só, né? Vamos orar para ver se muda, né, gente? Deixa a bateria pro Pedro, os outros aí. Porque imagina, gente, eu com a bateria dentro de casa. Eu vou matar alguém qualquer dia desse. Mas, vamos supor, tomara que não, mas vamos supor que a aptidão dele seja para bateria. Os irmãos me ajudem em oração. A gente já conversa, tem que pagar uma aula de instrumento, vai ter que comprar um instrumento. Que Deus me abençoe, para eu poder comprar uma bateria elétrica, para botar um fone no ouvido do menino. Mas tem que investir, gente. A criança tem uma aptidão mais intelectual, mais para matemática, vai investindo. Sua função é descobrir a habilidade do seu filho e investir nela. Então, ora pedindo a Deus recurso. Para de fazer academia, se não tem condições, para de fazer o cabelo e investe no seu filho. Sua função principal é abençoar o destino do seu filho. É péssimo, péssimo. Pais que pensam mais em si do que abençoar os filhos. Acabou aquela geração antiga que o pai deixava de comer para dar comida aos filhos. Hoje em dia, na minha academia, meu cabelo. Essa semana eu estava ouvindo de uma mãe, falou assim: ó, dinheiro do meu cabelo eu não vou tirar, não. Eu falei, tá bom, por que teve filho então, né? Tem que investir, gente. Tem que investir na educação e nas habilidades dos filhos. Então, procura saber. Você abençoa quando você pontua o que pode melhorar. Então, depois do elogio, sempre vem um ponto a se melhorar. E o incentivo. Não, você consegue, você pode, você vai, né? E aí, voltando a falar da sua infância, você foi abençoado nas suas habilidades? Você teve alguém que te elogiou, que investiu, que pontuou que você podia melhorar, que te incentivou? Ou você teve alguém que ignorou suas habilidades? Ah, esse menino vai dar para música. Não, música não, que música não dá dinheiro. Quem já ouviu isso? Não, meu filho, isso não, porque isso não dá dinheiro, não. É péssimo, né? Esse tipo de conselho é péssimo, porque você escolher uma profissão por causa do dinheiro, você não vai ser feliz e nem vai ter dinheiro. Porque você vai ser um péssimo profissional. A crítica. Talvez você teve pais muito críticos, muito exigentes, que não elogiavam nada. Aquele pai que você não faz nada, só estuda. Sua obrigação é estudar. Você tem que tirar 10 porque você não faz mais nada do que a sua obrigação. Né? Isso te rouba a espontaneidade. Nenhum esforço seu é valorizado. Você sempre se sente inferior. A desmotivação, isso é muito difícil. Né? Quem nunca quis fazer medicina
Eu acho que toda criança, na primeira profissão, é medicina. Quem nunca quis fazer medicina e o pai chega e fala assim, você não vai conseguir não, porque tem que ser muito estudioso para conseguir. Né? Você, não, isso é muito difícil. Você não vai conseguir não. Sem falar os insultos. Seu burro, seu ignorante, você não faz nada direito. Você é relaxado. Trabalho porco. Coisa horrível. Talvez você recebeu esse tipo de mensagem durante a sua infância, essa programação. E que tipo de resultado isso traz? Você se sente incapaz, inseguro para tomar decisões, tem medo da mudança, é inconstante, muda, não para em lugar nenhum. Uma hora está fazendo faculdade disso, amanhã daquilo outro, aí tranca no... Não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu queria, e vai mudando, vai para a área de saúde, vai para a exata, vai para... Vai dançando. Indeciso, sem perspectiva de futuro, não se vê fazendo nada, não se vê, não sabe o que quer, não tem. O que der tá bom. Uma pessoa descontente nunca está saciado com o que tem, nunca está satisfeito com o que realiza. Realiza e não está satisfeito. Uma pessoa descontente. Não consegue se sentir realizado, não consegue escolher uma profissão. E é onde aparece a crise com o ministério. Né? Trazendo aqui para a igreja, talvez você não consegue nunca descobrir seu ministério. É aquele tipo de pessoa, ai pastor, esse não é meu ministério. Só sabe o que não é. Esse não é meu ministério. Eu queria saber qual é o meu chamado, eu queria saber qual é o meu ministério. Porque normalmente na vida, te ensinaram que você tem que arrumar um emprego, né? Arruma um emprego, faz um concurso, faz alguma coisa, tem que sustentar a família, tem que ter dinheiro. Mas quando você entra na igreja, você precisa aprender seu propósito, você precisa aprender o seu chamado. Você precisa se conhecer para descobrir qual é o seu propósito, seu chamado. É onde aparece o problema, é onde aparece a dificuldade. Você não consegue se descobrir para que você serve. Normalmente é aqui dentro que vai aparecer essa crise. Por quê? O problema está lá atrás. Você não consegue liberar os filhos. Você é aquele tipo de pai e mãe que sempre vai querer ter os filhos aqui, ó. Não consegue abençoá-los para liberá-los. Ou você vai se tornar um dominador, ou um pai omisso, ou você será inflexível. E os filhos não são uma realização dos sonhos dos pais. Quantos de nós passamos a escolher uma profissão que os nossos pais achavam que seria boa para nós? Talvez você tinha uma aptidão, você tinha uma paixão, e seus pais falaram assim, não, isso não é para você, não. Então, algum reflexo disso, dessa não bênção, né, aconteceu, onde você foi desabençoado. Não queria falar amaldiçoado, porque não houve intenção de amaldiçoar, mas houve a ausência de bênção. Então, com a ausência da bênção, você acabou tendo uma programação na sua identidade e no seu destino de forma errada. E chegamos a você. Às vezes um pouco seco, às vezes um pouco irritado demais, sem paciência, que não sabe o que pode fazer, o que pode ser, que não sabe se definir na vida, né? Uma pessoa que fica rodando, 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 rodando e não sabe para onde vai. Quem é você? Queria que você parasse para pensar, quem sou eu?
Talvez você é uma pessoa que não se sente muito parte da família onde você está, você não se sente muito compreendido, você não se sente amado. Quem é você? Talvez uma pessoa um pouco mais complicada, complexa. Talvez você é aquele tipo de pessoa que por dentro é uma manteiga derretida, mas por fora consegue manter um personagem, uma capa. Talvez você não consegue se expor, você não consegue se abrir. Quem é você? De verdade. Qual foi a programação que fizeram a você? E qual é o caminho da cura? Talvez você está pensando assim, eu sou assim. Descobri que eu não nasci assim, né? Eu descobri que Deus não queria que eu fosse assim. E o que eu faço? Primeiro ponto, nós precisamos identificar as nossas áreas prejudicadas. Aquela questão, eu tenho isso, mas eu não sou assim. Ou eu não queria ser assim. Eu aparentemente tenho esse problema, eu tenho essa característica, mas eu não queria ser assim. Você precisa definir quem é você e como você está. Como está você hoje? Você está desenvolvendo o seu melhor papel como homem, como mulher, como mãe, como pai? Você está na sua melhor performance emocional? Você está conseguindo lidar com as pressões emocionais? Você está conseguindo lidar com a vida da melhor forma? Você está realizado? Você está satisfeito? Você está contente? Você lida bem com o mundo e com as pessoas? Você é uma pessoa resolvida nos seus relacionamentos? Você é bem-sucedido nos seus relacionamentos com amigos, no casamento, com seus pais? Você está bem? Nós precisamos identificar e precisamos visitar o ambiente da nossa infância. Precisamos visitar a casa dos nossos pais. Como José. José teve que voltar na casa dos pais. E nós precisamos voltar na casa dos nossos pais para identificar o que foi que aconteceu com a gente lá, para que a gente possa sair de lá, para vencer, para cura. Então, como que você pode identificar? Você tem uma característica, mas não se sente confortável com ela. Você se vê repetindo padrões. Sabe aquele padrão que você não gostava no seu pai ou na sua mãe, mas que você repete? Você para assim, nossa, eu detestava isso na minha mãe e estou igualzinho. Ou detestava isso no meu pai e estou igualzinho. Ou você se torna o completo oposto. Sua mãe era seca e você é melosa demais. Sensível demais. Chora por tudo. Você se torna o completo oposto do que seus pais eram. Nós precisamos visitar. Talvez tem gente que nem consegue lembrar de como era a infância. Você precisa visitar o lugar da sua infância. Algumas coisas a cura vai ser automática. Você vai identificar e falar assim, nossa, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, entendi. Aí você pensa assim, você mais assim. Estou livre. Mas existem coisas que é processual, que é um processo, que leva um tempo. E para isso nós vamos precisar de ajuda. Talvez você vai precisar de ajuda em coisas que é mais difícil para você, que vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Você vai precisar de alguém que vai te ajudar a identificar e a curar essas feridas, que vai identificar esses padrões errados e vai te conduzir à cura.
Não quer dizer que quando a gente tem um padrão, uma programação errada na nossa vida, não quer dizer que a gente não ame nossos pais ou tenha alguma mágoa. E durante muito tempo, essas ministrações te empurram, né, para um lugar assim, você tem alguma mágoa com seu pai, você tem alguma mágoa com a sua mãe. E muitas vezes não. Foi só uma programação errada. E ou talvez você já teve mágoas com seus pais e você já perdoou. Você já perdoou seu pai, já perdoou sua mãe. Uma conhecida minha, ela tinha um certo problema na personalidade dela e a gente tentava ajudá-la e falar assim, olha, talvez seja um problema com a paternidade. E era nítido. Todo mundo que trabalhava com essa pessoa sabia que ela tinha um problema que foi gerado lá na infância. E ela falava assim, eu estou cansada de vocês falarem que eu tenho problema com meu pai. Eu já perdoei o meu pai. E o que às vezes a gente não entende é que o perdão não restitui. O perdão apenas libera. Mas a restituição e essa reprogramação a gente encontra em Deus. É Deus que dá. É Deus que vai afirmar sua nova identidade. Então, o fato talvez de você ter liberado perdão, de você não guardar mágoa, de você não ter mágoa, às vezes não te conserta automaticamente. Você precisa de mais coisas para te consertar. Talvez a falta de um dos pais gerou alguma coisa na sua personalidade. E talvez você não sente raiva, você não sente rancor, você não guarda mágoa de nada nem de ninguém. Mas algo dentro de você precisa de bênção, precisa de uma afirmação, precisa de uma programação da parte de Deus. Talvez você vai precisar de um processo na sua vida. Não quer dizer nada e está tudo bem. Mas Deus quer te oferecer cura. Deus, Ele tem uma visão a seu respeito. Deus, Ele te vê de alguma forma. E Ele tem um lugar para você no propósito dEle.